E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, pra gente falar um pouquinho a respeito da possibilidade de Ceni treinar o Vasco, Abel Ferreira de saída do Palmeiras, será verdade? E também Eric sendo quase o mais novo atacante do São Paulo, isso mesmo. Bom, antes de entrarmos no vídeo de hoje, peço muito a ajuda de todos vocês para deixar o like e a inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo, pessoal. É super importante, ajuda demais e além de tudo é gratuito, tá? Então dá essa moralzinha, ajuda o Tatão, belezeira? Bom, sem enrolação então simbora pro vídeo de hoje, começando com o Abel Ferreira que deu o que falar na sua entrevista ao final da partida diante do Botafogo, né? Em que foi uma derrota por 1-0 diante do Clube Carioca em pleno Allianz Arena. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o Abel Ferreira já nesse início de vídeo, em que o Abel Ferreira falou que está pensando em dar uma pausa na sua carreira, descansar a cabeça, curtir um pouquinho seus pais lá em Portugal. E ele disse que ou ele vai fazer isso após a sua passagem pelo Palmeiras, que a princípio terminaria em dezembro de 2024, ou mediante uma demissão da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tá? Bom, vale ressaltar que o Abel Ferreira vira e mexe, dá umas declarações como essas, quando se vê um pouco pressionado pela imprensa, quando se vê um pouco pressionado pelos resultados recentes, tá? Não é a primeira vez que ele dá umas declarações desse tipo, dando a entender que seu ciclo se encerraria no Palmeiras, tá? Hoje, inclusive, ele já começou, né, com uma outra entrevista, falando que está pensando, na verdade não é bem assim, aquelas coisas, né? Quando você está de cabeça quente, você começa a falar um monte de coisa, né? O que vem na sua mente, e aí ele começa a repensar as falas que teve anteriormente, tá? Fato é que nada está garantido em relação à permanência de fato dele no Palmeiras ao final de 2024. É bem verdade que a Leila Pereira, juntamente ali com a diretoria, tem tratado a renovação dele como essencial para 2027. Eles pensam em mais 3 anos de contrato. Mas assim, se de fato se concretizar a saída do Abel Ferreira, eu acho bem normal. Um técnico, querendo ou não, venceu tudo que pôde aqui no Palmeiras, então talvez chegue um ponto na sua carreira que ele quer desafios maiores, quer respirar novos ares. Logicamente, nada nessa vida é para sempre, como a gente sempre entende, seja em letras de música ou algo do tipo, nada nessa vida é para sempre, tá? Então, chega uma hora que, de fato, o treinador pode estar saturado com o futebol brasileiro, quer respirar novos ares, quer treinar outros clubes, outros desafios, isso é normal, tá? Porém, eu acho que tem que ser transparente nesse aspecto, tá? Que nem falou para vocês, por diversos momentos ele sempre dava algumas declarações dando a entender a sua saída do Palmeiras, mas naquele último momento ele sempre rechaçava um pouquinho, sempre arrumava outras palavras para falar que de fato permaneceria no clube, tá? Fato é que ele já é um dos grandes treinadores do time do Palmeiras na história, não somente recente, mas acho que como um todo, acho que um dos técnicos mais vitoriosos, talvez o mais vitorioso, tá? Quem é palmeirense aí pode me corrigir, tá? Fica tranquilo. Mas pelos títulos que já teve, já tá no hall aí do Palmeiras, inclusive sendo um dos grandes ídolos, tá? Porém, a pergunta que fica é, se de fato o Abel Ferreira sair do Palmeiras, o que vai ser do Palmeiras? Será que o Palmeiras vai começar a ter uma série de maus resultados? Será que todo o trabalho construído a longo prazo vai pelo ralo? O que vocês acham aí? Vocês acham que se o Abel Ferreira sair, o time do Palmeiras sai perdendo muito? O que vocês acham? Na minha concepção, eu acho que o Palmeiras mantendo a sua base, seu elenco de jogadores, eu acho que dá para você manter um excelente trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo com outro técnico que tem a sua visão de jogo, que tem uma mente praticamente parecida com a do Abel Ferreira, onde os jogadores entendam a forma correta de se jogar, tá? Essa, a minha humilde opinião, vocês podem concordar ou discordar, fiquem à vontade, tá? Aproveite aí nos campos dos comentários o que vocês acham da possibilidade de Abel Ferreira sair do Palmeiras, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre Rogério Ceni, isso mesmo. Engraçado que a gente fez um vídeo, acho que foi na semana passada, falando sobre os 2 possíveis destinos de Rogério Ceni, né? Ou Vasco ou Furacão, tá? E o que tem circulado pela mídia nesse começo de semana é a possibilidade real de Rogério Ceni treinar o time do Vasco, tá? O Rogério Ceni é o plano A do Vasco, tá? Em meio à escassez de treinador que temos no futebol nacional, o Rogério Ceni vem despertando interesse do Vasco muito por conta disso também, tá, pessoal? Foi ventilado que Ramon Dias, né, o argentino que treinava até então Al Hilal, pudesse
assumir o time do Vasco, mas segundo a imprensa ele nem sequer foi cogitado, tá? Teve uns burburinhos, mas nem sequer foi cogitado pela imprensa, aliás, pela diretoria do Palmeiras. E o nome, sim, forte, né? O preferido é Rogério Ceni, tá? E aí vem a pergunta mais uma vez que eu fiz no vídeo passado. Vocês, torcedores vascaínos, o que vocês acham da possibilidade do Vasco contratar o Rogério Ceni, tá? Eu vou dar a minha visão de um São Paulino, obviamente, que pôde ter a experiência de 2 passagens do Rogério Ceni no São Paulo, tá? A primeira, obviamente, foi um período muito curto, tá? De fato, ele deixou o São Paulo lá embaixo, mas acho que foi um trabalho muito recente. Eu acho que a diretoria, tentando na época, vacilou muito por se tratar de um técnico ainda em formação, tá? Muito por conta de tê-lo como escudo ali na direção, né? A diretoria já era bem questionada naquela época, acho que foi em 2017, 6 anos atrás, e continua sendo ainda hoje. Mas fato é que na segunda passagem ele já foi um pouco melhor, mas ainda saindo também com o time lá na parte de baixo da tabela. E deixa, logicamente, talvez alguns torcedores vascaínos com o pé atrás. Será que de certa forma vai dar certo? Será que não? Bom, falando sobre as características do Rogério Ceni, eu acho que ele é um cara muito estudioso na questão do futebol. Ele tem um sentimento de ser inconformado sempre, isso é muito bom. Porém, tem um contraponto que é como é que será que ele vai lidar com o elenco do Vasco, tá? Pegando o panorama atual do Vasco, o Vasco já é um time bem machucado em termos emocionalmente, é um time que está com a moral lá embaixo, tá? E você pegar um técnico que pode ser que venha bater de frente com o elenco, não sei, obviamente, como é que seria a reação de cada um deles. Será que eles assumiriam a bronca? Sabe? Não, senhor, a gente vai estar fechado contigo, vamos para cima, peito aberto, vamos que vamos. Ou será que eles vão ficar mais lá embaixo, vão ficar mais com a moral lá para baixo? Essa é a grande questão, porque o Rogério, como foi um cara muito vitorioso ao longo da sua carreira, ele tende a ter uma cobrança muito forte por vezes nos jogadores, tá? E obviamente cada um reage de uma forma diferente, entendeu? Então talvez pode ser que dê certo, talvez que não. Eu torço para que dê muito certo se de fato for feita a contratação. Porém temos essas questões, tá? Outros pontos talvez é a questão das mexidas um pouco equivocadas, tá? Nas peças do time. Às vezes ele resolve improvisar um ou outro jogador, nem sempre dá certo, e a gente viu o resultado que foi São Paulo. Por mais, sim, eu sei que em São Paulo faltam peças, porém, por vezes ele acabou improvisando de maneiras completamente inexplicáveis. E a pergunta que fica é, será que ele vai trazer essa metodologia também para o Vasco? Tá? Ele tem um DNA um pouco pegado no futebol europeu, porém, eu acho que ele precisa ainda lapidar essa questão que ele tem de por vezes, ficar inventando moda no time, tá? Mas ele é um técnico também, outro ponto, que vai também cobrar por estruturas, assim foi com Fortaleza, assim foi com São Paulo e provavelmente vai ser com o Vasco. Acredito que se de fato a diretoria contratar o Rogério, vai ser para ter uma carta branca, ó, cobrar o que tem que cobrar, seja jogadores, seja estrutura e tudo mais. Então acho que tem que colocar tudo isso na balança para ver se de fato vai valer a pena a contratação do Rogério Ceni ou não, tá? Essa é somente a minha humilde opinião. Gostaria de saber muito a opinião de todos vocês, torcedores, principalmente vascaínos, e também de outras torcidas aqui no campo dos comentários, tá? É super importante. Bom, falando agora sobre Eric, que pode ser o mais novo atacante do São Paulo, tá? Segundo tem circulado nos noticiários, o São Paulo já tem um pré-contrato firmado com o Eric, que com esse contrato possibilita a vinda dele de graça para o São Paulo e o início de trabalho lá para janeiro de 2024. Porém, como nós, torcedores São Paulo, necessitamos de contratações, a diretoria do São Paulo tem tentado alinhar com a torcida do Ceará a possibilidade de haver uma compensação, mesmo que mínima, para poder contar com o atacante já agora em meados de julho, tá? Então, tem essa negociação rolando, provavelmente a gente vai ter um desfecho nos próximos dias, talvez ainda nessa semana, e com toda certeza trago um próximo vídeo falando um pouquinho a respeito de Eric, tá? Acho um bom jogador, não é nenhum craque, tá? Mas mediante as nossas circunstâncias, a situação financeira do clube, a gente precisa procurar talvez jogadores um pouquinho mais baratos de fato, tá? O Eric na temporada tem sido um dos grandes destaques do Ceará, tá? Tem 33 partidas, 13 gols e uma assistência, pelo que eu verifiquei aqui nas estatísticas, nos sites de estatísticas, tá? Se eu tiver errado, eu também torcedor do cearense,
Aproveite o campo dos comentários, também é muito importante a participação de todos no vídeo de hoje, tá, pessoal? Bom, foram essas as informações desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe muitos likes, é muito importante. Se inscreva, me siga também nas redes sociais aqui abaixo para não perder nenhum vídeo. É super importante a participação de todos vocês, tá certo, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até mais e valeu!